Agora, rapidamente, só para finalizar a minha análise, na NBB, que é a Liga de Basquete no Brasil, tem WO, seu time não pode entrar, e joga com quantos tem. Tem time que jogou com 7 jogadores. E no final do jogo, por faltas, né, que não podia mais, os jogadores tinham que ser punidos, ficar no banco, chegou a jogar com 4, quando na verdade deveria ser 5. É uma questão a discutir, porque ficar adiando esses jogos eu não acho legal. Na Copa do Brasil não dá, teve WO para o São José. De repente, na Superliga, eu sei que muita gente não vai gostar, que não pode. Mas, gente, tem um calendário que tem que ser cumprido. Né? Se o time está com casos de Covid em excesso, que seja WO. Mas, pra gente. Né? Mas é assim, Carol, a gente vem lendo, acompanhando também a NBB, né? Muitos casos de WO, mas existem duas questões para mim, depois o Rafa vai falar sobre isso. Na minha opinião, primeiro, até que ponto a gente vai ferir o espetáculo por causa disso? Porque imagina a TV passando um jogo desse, ou os telespectadores lá dentro, telespectadores não, né? Torcedores dentro do ginásio acompanhando uma partida dessa, de um time ter 4, 7 jogadores em quadra. Até que ponto vale a pena você colocar o seu espetáculo em xeque por conta de um regulamento que os times assinaram? Mas, por outro lado, estou privilegiando quem se cuidou. Quem se cuidou está jogando com o time completo, quem tomou todos os cuidados. Quem não se cuidou, ou está perdendo de WO, ou está tendo que entrar com o time pela metade. Só que a gente está buscando essa informação, se a CBV também já se planejou, imaginando que poderia ter um cenário desse pós-festas, e aí fez um calendário um pouquinho mais esticado, porque a gente teve muito espaçamento, né, nessa Superliga, assim, eu digo em relação aos jogos. Então, agora a gente vai ter uma enxurrada de partidas por conta desses adiamentos. Será que é melhor o adiamento e você coloca as duas equipes inteiras em quadra e você privilegia o espetáculo? Ou será que é melhor você privilegiar quem se cuidou e também privilegiar a saúde do atleta, porque aí não fica com esse monte de jogo um seguido do outro? Rafael, o que você acha? O que eu ia falar, Vanessa, antes da minha opinião, como a Carol trouxe o tema, né, só para contextualizar. Aconteceu muito isso agora nessa Copa Super 8 do NBB, que é como se fosse a Copa Brasil deles, certo? Uhum. E o NBB, eles não estão adiando o jogo de forma alguma. Então, por exemplo, o Franca, que é um dos times que terminou na frente, recebeu o Caxias, que é um time intermediário, e foi eliminado porque os principais jogadores estavam com Covid, jogaram com os garotos. E a Carol citou o exemplo, o São Paulo, né, o time, inclusive São Paulo Futebol Clube, né, teve que jogar a reta final de um dos jogos com 4 jogadores em quadra e mesmo assim chegou na final, vai enfrentar o Minas. É uma questão bem polêmica, Vanessa. Eu acho que tem que adiar. Eu não gosto dessa questão de você não colocar os principais jogadores em quadra. Eu sei que tem que esse aspecto de privilegiar quem se cuidou, mas fica muito feio você ter um time. Você joga o campeonato inteiro, você espera aquele momento, e aí torcedor de Franca, tudo mais. Esse exemplo, né? Não viu nenhum dos seus principais jogadores, teve que jogar tudo com os meninos da base. Então, eu acho que a CBV, nesse aspecto, está melhor do que a Liga Nacional de Basquete. Mas é bom lembrar, né, Rafa, que os clubes da NBB acordaram que haveria WO em caso de não haver número significativo de jogadores, um número mínimo de jogadores. E no caso da Superliga, também os clubes acordaram o regulamento. Então, todo o regulamento está sendo cumprido, tanto na NBB quanto na Superliga. Não, mas deixar bem claro o seguinte, eu não estou falando que a NBB está certa ou está errada, eu estou falando que está acontecendo. Né? Eu também acho desagradável WO, a partida que todo mundo espera, por exemplo, Osasco e Minas, ia ser WO, vamos supor, né? E aí não ia acontecer, é uma partida que nós queremos ver, assistir, só que... E a Covid? Né? Será que essa pandemia vai acabar quando? Quantas variantes vão ter ainda? Então, assim, todo ano vai ter esse problema? Então, assim, está na hora de começar a pensar, na hora de fazer o regulamento daquele ano, a tabela daquele ano. Então, prever essa situação de muita gente contaminada. Porque antigamente, na época da gripe, do resfriado, os jogadores pegavam e, dependendo do nível de gripe e de resfriado, os jogadores jogavam. Se não tivessem muito abatido, não tivessem com febre, eles jogavam do mesmo jeito. Só que agora a Covid é altamente transmissível, né? Não que o resfriado não seja, a gripe não seja. E as pessoas estão com medo de expor os atletas, porque é uma doença ainda um pouco desconhecida, algumas complicações diferenciadas, principalmente dependendo da variante. Então, se a Covid não vai acabar ainda, eu espero que acabe.
Então, para as próximas temporadas, a CBV, no caso, tem que, então, continuar. Então, vamos continuar adiando os jogos, sempre sentar, fazer essa discussão e fazer um calendário um pouco mais de acordo para que, se houver essa situação, entendeu? Por exemplo, esses jogos espaçados demais, esse Minas e Osasco, que não aconteceu em 2021, deveria ter acontecido, né? Mas, enfim, eu também não gosto de WO, tá, gente? Deixa registrado aqui. WO parece tão campeonato amador, né? Parece campeonato da faculdade. E tem outra questão também importante, Carol. Entrega para patrocinador. Você imagina o impacto de não ter um Osasco e um Minas numa TV, no Sport TV 2. É um jogo que muita gente para assistir. E aí os times não conseguem entregar esse jogo para o patrocinador. Isso também é muito ruim, né? Exato, claro, com certeza. Então, os próximos calendários podem ser pensados para essas novas possibilidades de novas variantes e paralisações. Eu, se fosse a Confederação Brasileira de Voleibol, trazia o máximo possível de jogos para antes das festas, deixava 10 dias depois das festas com folga, já prevendo o que poderia acontecer após... Mas, Vanessa, só uma coisa, o calendário já está todo atropelado desde o ano passado. Você teve Olimpíada, que já veio, aí teve VNL, aí tem os times se apresentando, aí tem Sul-Americano, tem Pan-Americano Juvenil, sei lá o quê. Eles enchem o calendário, os times não tem nem como jogar, assim, fica sem elenco. Esse Pan-Americano Juvenil foi ridículo para mim, nesse sentido então, de estar no meio da liga. O time do Barueri. Barueri. Então, assim, tem que haver uma sensibilidade, de repente, diminuir o número de competições. É claro, todo mundo quer ganhar dinheiro, mas tem que entender a situação, porque não dá. E outra coisa que vocês estavam falando, cada um fez o seu regulamento dentro daquilo que achava. O vôlei ainda tem uma peculiaridade. Por exemplo, no basquete, você pode improvisar um jogador, assim, como um armador e tal, que ele não é tão, assim, vamos dizer assim, relevante. O dano não é tão grande. O dano não é tão grande. Não, assim, você não pode comparar como um levantador. Você ser um levantador do seu time, você não joga, né? Igual o Fluminense ontem. Ficou, tadinho, chegou já morto, né? Então, assim, foi pensado nisso na CBV, de que se tiver 2 jogadoras levantadoras e tal, e mais alguma, não sei. Eu só sei que é o seguinte, a pandemia não vai parar, né? A gente vai ter ainda o pico dessa Omicron aqui no Brasil, talvez ainda mais daqui 2, 3 semanas, e os times vão ficar capengas. O Minas parece que já perdeu a Kice também, não tem oposta reserva, vai ter que aguentar a Coutinho, bem ou mal, improvisar outra jogadora, né? Então, assim, imagine você daqui 2 semanas, 3 semanas, você está fazendo um jogo de... Até o próprio Praia, que tem um elenco grande, imagine se dá um... Não vou desejar nada, não estou desejando, não estou falando nada para ninguém, não quero isso, mas imagine que o time perca a Claudinha, perca a Braille Martins, perde 4. Ah, não, tem reserva, mas não é o mesmo time. Ou seja, vai entrar, vai jogar, a chance de perder aumenta. Então, eu acho que houve um atropelo de muitas competições, e isso que você falou, de repente, no ano passado, jogar jogos, não deu. Ainda mais esse do Osasco, né? Que, como a Carol falou, talvez tivesse que ter sido jogado lá. Aí não jogou lá porque o Osasco pifou. Aí agora não jogou porque o Minas pifou. Aí os caras fazerem 4, 5 jogos aí numa baciada só, né? Esse jogo poderia ter sido no mesmo dia de Praia e Barueri, ali, 23 de dezembro. Resolveria. A CBV deve estar até hoje se culpando por não ter feito esse jogo antes das festas. E o vôlei também tem outra particularidade. Não dava. O Praia jogou? O Praia jogou com o Barueri. Não, jogou antes do Natal. Jogou antes do Natal. Antes do Natal, foi na véspera do nosso último ao vivo. Entre o Natal e Réveillon não houve jogo aqui no Brasil. Entendi. Aí tem o Mundial, aí enfia Mundial, enfia isso, enfia aquilo. Os times não sei. E o vôlei tem outra particularidade, Marco Nasser, que os jogos podem ser um atrás do outro, porque fisicamente não afeta tanto o atleta. O Cacá Bizoc já explicou aqui por quê. Então dá para... como que fala? Como que fala, Rafa? Espremer, exatamente, era essa palavra. Espremer um pouco o calendário, né?
E tem outra questão também. A gente está falando de calendário. Neste ano teremos Campeonato Mundial de Seleções. A edição feminina termina depois da masculina. Isso quer dizer que os clubes vão receber suas jogadoras também já com bastante perto já da Superliga. Acho que até com a Superliga rolando. Acaba em novembro, não é? A edição feminina? Sim, sim. Provavelmente com a Superliga rolando. E quem for disputar Campeonato Mundial de Clubes, meu Deus, vai ser um arranjo aí dentro do calendário desse ano. Um caos. Ô, Vanessa, antes da Mas gente... é o caos que os times que disputam o Mundial de Clubes gostam, né? Quem não quer disputar o Mundial de Clubes? É uma vitrine.